Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento Comercial Uno, soluções em suprimentos. Smart Engenharia. Essencial, gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos, modelo de trabalho diferenciado, profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, está começando mais um programa Chame o Síndico. Estamos ao vivo no canal 20 da NET e no YouTube do canal 20 Criciúma. Participe do programa interagindo com a gente no WhatsApp 48 99931 0539 99931 0539. É o número que está aí na tela para você participar e interagir com a gente durante todo o nosso programa. Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções e suprimentos, Smart Engenharia, RGR Decor, películas e papel de parede e Constate, perícias e avaliações de engenharia. No programa de hoje, temos a companhia do Jonas Pereira, proprietário da Unisíndicos, do Thiago Diel de Souza, engenheiro civil especialista em perícias e avaliações de engenharia, Francine Felício, advogada civil com ênfase em direito condominial, e do Peterson Martins, síndico do condomínio veneziano. Hoje, eu e o Jonas Pereira vamos conversar na primeira parte do programa com a Francine Felício, advogada civil com ênfase em direito condominial. Bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite, Francine. Boa noite, obrigada, o agradecimento é meu a todos que estão nos vendo e nos ouvindo e ao convite feito por vocês. Jonathan, mais uma vez, boa noite, prazer ter aqui do meu lado para conduzir o programa Chame o Síndico. Boa noite, Heitor. Hoje a noite promete, né? Assunto bem direcionado e bem polêmico na área condominial. E vamos lá, que hoje tem bastante assunto. Exatamente, a gente falava antes de tirar o programa do papel, sobre quantas áreas, né, podem ser abordadas na área condominial. E o direito é uma delas. E o Jonathan sempre estava na expectativa, né, por esse programa, porque sabe que muitas pessoas têm dúvidas, né, quanto a essa questão. E hoje, quando eu fazia o roteiro do programa e lia sobre a questão do direito condominial, às vezes parece algo muito específico e limitado, mas pelo contrário, né, Francine, é uma área muito abrangente e que merece essa especificidade porque é algo muito complexo. É uma área extremamente abrangente, apesar de parecer que não. Hoje a gente atua tanto em problemas entre condôminos, ou em direitos, ou em relação ao que pode, o que não pode, o que a lei permite ou o que a lei não permite, e até a gente chegar em casos de ações maiores contra construtoras, por conta de defeito no serviço, na prestação do serviço, questão de animais, questão entre vizinhos, que é bem delicada, que a gente consegue, às vezes, não necessariamente judicializar, mas prestar um serviço da parte de direito condominial e mediar, na realidade, né? Então, isso é muito bacana. Claro, sempre vai ter alguns momentos em que há necessidade de uma judicialização, de entrar realmente com processo judicial. Porém, no direito condominial, a tentativa de mediação, a mediação dentro das assembleias, ela é muito presente. Só que o que acontece? Às vezes, normalmente, né, o síndico, mesmo sabendo do direito, mesmo conhecendo a lei do direito condominial, a convenção de condomínio, o regimento interno, ele tem que chamar o advogado, alguém especializado, para explicar, ou pelo menos para embasar, né, e esclarecer as dúvidas dos condôminos a respeito de determinados assuntos. Então, é uma área bem abrangente, ela pega desde de direito civil, mas também se estende a direito trabalhista e, às vezes, até direito criminal. E daí a gente precisa de uma colaboração entre dois profissionais especialistas na área de direito. Perfeito.
Jonathan, tens uma oportunidade única hoje de mentoria aqui no Pois programa então. Chame o Síndico, então Vamos fica à aproveitar. vontade para aproveitar o conhecimento aí da advogada Franciele Felício, que está aqui com a gente hoje, Francine Felício, que está aqui com a gente hoje. Tu levantou inúmeras pautas a Sim. respeito desse tema, então acho que tens algumas dúvidas aí que pode ser pertinente para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha tanto no canal 20, né, da NET, quanto no YouTube. Perfeito, Heitor. O que acontece, no meu ponto de vista como síndico, que eu vejo nos condomínios, o perfil dos condôminos mudou muito, né, nos últimos anos, e hoje em dia o síndico não é que aquele papel que qualquer coisa que ele fale, por muitas vezes os condôminos não acatam de primeira, ou precisa de um embasamento, ou aquilo não está previsto na tua convenção, ou no teu regimento, às vezes está lá escondidinho no Código Civil, em alguma cláusula que a gente não tem o domínio naquele momento. Então, semanalmente, para não dizer diariamente, a gente se depara com situações, né, Francine? E qual seria o papel, então, ou então o direcionamento que tu daria para um condomínio? Seria, de repente, ter uma assessoria, de repente, jurídica, algo mais constante, ou, de repente, por chamado? Como é que é o teu trabalho nesse sentido, também, dos condomínios? Então, Jonatas, isso depende muito do perfil do condomínio e de quem habita, né, os condôminos. Porque existem muitos casos em condomínios em que as pessoas concordam com a votação da maioria e tudo bem. Às vezes, essas decisões que são tomadas em assembleias nem condizem diretamente com o Código Civil, não concordam. São decisões que a maioria toma e todo mundo, todo mundo releva, porque um condomínio é uma sociedade, uma pequena sociedade, né? Sim. Então, existe condomínios mais tranquilos, assim, na questão de confiança do síndico profissional, em saber que o conhecimento do síndico já é o suficiente, né? Agora, o que a gente tem visto numa crescente é justamente a não confiança, mas a necessidade de uma opinião de alguém da área do direito ou alguém especialista para validar o que o síndico está falando, ou validar, ou dirimir dúvidas, tirar dúvidas entre condôminos que têm opiniões diferentes. Isso vem sendo crescente dentro da área de direito condominial, a presença de um advogado especialista em direito condominial para tirar as dúvidas e, às vezes, até para sugerir fazer uma sugestão para que não se tenha uma situação mais agravada, mais delicada, em que seja necessário realmente ajuizar. É claro que, como eu falei, vai ter momentos que é necessário uma ação judicial, mas enquanto a gente puder mediar e esclarecer e estar ali presente como parceiro do síndico, parceiro do condomínio, né, e imparcial em relação à opinião, que a gente tem que ser imparcial nesse momento, a lei é essa, vocês podem fazer desse jeito, mas pode ser. Então, assim, a presença de um advogado especialista em direito condominial é também colocar o que a lei diz, o que a convenção de condomínio diz, porque a convenção é um documento muito forte para dentro de um condomínio, né? As deliberações da convenção de condomínio, elas têm que ser seguidas à risca, não tem como se deliberar fora dela. E regimento interno, enfim, e outras leis federais superiores, né? Sim. Então, essa é a missão do advogado hoje, do advogado de direito condominial, e no sentido de guarnecer, assim, a prestação de serviço ao condomínio. Porque, na verdade, como você comentou, Francine, é uma escala, né? Nós temos o regimento, nós temos a convenção e as leis superiores a esses documentos internos de condomínio, né? E o que eu percebo, lendo muitas atas e deliberações de condomínios que a gente tem contato, é que como são deliberados itens em assembleia que não passaram por verificação de sua convenção ou que não respeitaram os quórums específicos para deliberar aquilo, né? E isso preocupa bastante. Até um edital mal lançado, um edital que não foi feito à risca, como segue a convenção, eu acho que existe aí um grande problema, eu digo assim, nos condomínios, né? A falta, às vezes, de tu se inteirar dos teus documentos e agir conforme, né, deveria ser feito, legalizado, tudo dentro das normas. Essa questão de não apreciação do inquilino, do condômino em si, né, de forma geral, de convenção de condomínio, regimento interno, pelo menos, é um
realmente é um problema, porque a convenção de condomínio, ela está muito, às vezes ela está acima da própria lei do Código Civil. O Código Civil diz o seguinte, olha, o que a convenção de condomínio disser é o que vai ser aplicado, entendeu? Então, a gente tem que saber, dentro da convenção que é permitido, como você bem falou, a questão de edital, a questão de permissão, o que é permitido pela convenção de condomínio, de condomínio ou não. Coisas básicas, por exemplo, um edital mal feito, um tópico chamado outras deliberações necessárias. Se tiver alguma deliberação numa assembleia de condomínio que não esteja especificamente pontuada no edital, sim, a possibilidade de anulação dessa assembleia é muito grande. Muito grande. Se não for respeitado o prazo de apresentação, sim, do edital também. Heitor, por mais que a gente pareça não acontecer, né, mas eu fico extremamente incomodado quando eu vejo um edital que tem outros assuntos, né, assuntos gerais, né? É o que mais tem, é o que mais vejo. Assuntos gerais você pode tratar sobre tudo, mas quer dizer, mas isso envolve votação, valores, isso envolve, né? Posso, não posso? Exatamente. Uma coisa que eu estou acompanhando com a conversa de vocês e eu como morador e sinto é que desconhecimento, ignorância, né? No caso de de não ter conhecimento, não ser ignorante, mas não ter conhecimento sobre essas situações. Por exemplo, geralmente quando chega um morador, seja ele proprietário ou inquilino, ele não tem esse conhecimento de que tem todas essas regras, vamos colocar assim, essas normativas para a convivência num condomínio. Às vezes nem mesmo o proprietário, quando compra o apartamento, tem ciência disso tudo. Que às vezes deveria ser um negócio que deveria vir à tona. Olha, tu quer morar aqui, não quer? Essa aqui é o regimento, né? As normas de bons costumes para te ver aqui. Ah, mas eu quero ver assim. Não, mas não se enquadra aqui dentro. Então eu acho que talvez também é hora de acontecer também essa educação, né? Por parte dos moradores, por parte dos inquilinos. Olha, eu vou comprar, assim como quando tu vai comprar um carro, tu procura entender todas as especificações dele, né? Tu quer saber se o carro é automático, se não é automático, quanto que ele faz, tu tem que saber do teu prédio também. Até que horas eu posso ficar com o som, tudo isso vai influenciar e vai evitar de incomodações futuras. Perfeitamente. Na minha opinião, particularmente como, né, atuando na área, eu oriento os síndicos a, sempre que houver algum tipo de mudança de condômino, ele tomar a iniciativa e já levar o regimento interno e a convenção de condomínio para esse novo morador, pegar uma assinatura, porque depois não tem como dizer assim, olha, eu não sabia, eu não conhecia. Não, você conhece porque no momento que você se tornou condômino desse condomínio, nós colocamos ali as regras de convívio interno. Quanto à legislação, pode ser ninguém é especialista nessa área, né? E daí vem a necessidade de um profissional para esclarecer sobre leis. Mas a convenção de condomínio e regimento interno, normalmente eu oriento os síndicos a tomar a iniciativa. Nenhum morador que vai, né? Eles tomam a iniciativa, ó, fique sabendo que aqui funciona desse jeito. Por exemplo, quando você vai baixar um aplicativo, tem aquele manual do usuário, né? Que deveria ler. A maioria das pessoas não lê. E aqui me incluo, né? A gente vai lá, aprova, assina, e no apartamento aí o negócio, o buraco já é mais embaixo. Então, se tu assina, né, e tu não lê, aí é um problema de fato teu. Mas se algo acontecer e tu vou chegar para ti e vou falar, não, tu assinou, estava ciente, então tu vai ter que arcar com as consequências. Uhum. Então, eu acho que ter essa transparência é importante, que ela colocou ali de quando chega, né, tá aqui o morador novo, ó, tá aqui o manual do morador. E aí tá ciente, se tu fugir daquela cartilha, automaticamente tu vai sofrer as consequências. É isso aí, a gente se depara diariamente com isso. Né? Existem perfis de condôminos, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma condômina nova e ela já queria o regimento. Então, assim, a pessoa de repente já tem uma experiência, uma convivência, já sabe qual é as situações. Mas já tive situações de a pessoa me ligar perguntando o que é aquele boleto que dizia taxa de condomínio, o que é isso? Então, para a gente parece muito normal, né, rotineiro. Mas para as pessoas, às vezes, não. Então, tu compra um sonho, né? Tu compra um empreendimento, ali teu apartamento, e depois você não investiga o que vem junto, né? Inclusive, o acesso a essa documentação, né, a convenção e o regimento interno, é uma segurança, inclusive, para o condômino. Porque, às vezes, o síndico, ele toma posse, mas ele não conhece, ele acaba não lendo. E acaba tomando uma ou outra decisão arbitrária ali. Sim. Às vezes, uma multa que, na realidade, necessitaria de uma advertência ou duas antes. Então, assim,
é uma segurança para todo mundo. Sim, certo? Pior do que ter um condômino que não conhece a convenção é ter um síndico que não conhece a convenção e o regimento, né? Mas existem, existe. E para esclarecer, eu acho que mesmo um condomínio tendo as suas normativas, é importante. Então, antes de... Até se algum síndico está nos ouvindo aqui, que fica com aquela pulga atrás da orelha, eu acho que a melhor coisa a se fazer numa hora como essa é talvez pegar todas as informações que tem a respeito do condomínio e averiguar junto com o advogado, né, com ênfase, claro, no direito condominial, para saber se está dentro do que é permitido, né, como vocês estavam trazendo anteriormente, porque às vezes as coisas não batem, né, chocam, e aí tem o que vale e o que não vale, para só depois, aí é claro, conseguir informar todos os moradores e tratar de forma correta, porque também às vezes o síndico tem um conhecimento, mas um conhecimento que é básico, né, superficial, e não sabe se de fato aquilo está correto. Então, eu acho que antes de tomar qualquer decisão, consulta, né, quem de fato tem conhecimento do assunto para saber, olha, o meu regimento é assim, eu sou síndico há 2 anos e esse regimento existe há 10 anos. Ele está ok? Ele é válido ainda? Ele pode ser praticado dessa forma? Porque a gente vê em tantas mudanças, né, como, por exemplo, hoje a questão do LGPD. Eu posso, sei lá, talvez falar com o meu condomínio pelo WhatsApp, pelo morador? Será que isso talvez mais para frente não pode me incomodar? Então, eu acho que essa atualização constante também deve ser feito no regimento de um condomínio. Exatamente. Um caso muito recorrente, que inclusive teve uma decisão num tribunal superior, foi a questão do Airbnb, que até então não tinha uma lei, porque o advento do Airbnb, né, da locação, que não é locação no meu entendimento, é uma hospedagem, até porque o próprio site fala sobre isso. Não tinha não tinha um entendimento se Ele podia. é livre, né? Uma terra de ninguém. Exatamente. E daí assim, você tem, por exemplo, um condomínio que ele é mais antigo, que tem os moradores mais conservadores, e daí vem uma pessoa e resolve fazer o Airbnb, e como é que fica? Entrada de estranhos, saída de estranhos, utilização de carro dentro da garagem, de um carro que não se conhece. Então, o direito condominial chega a esse ponto de abrangência. Então, é bem amplo, assim, bem significativo. Aí tu pega um assunto como esse e tu acha que um regimento de um condomínio de 10 anos atrás, ele tem alguma informação quanto a isso? Com certeza não. É a mesma questão de animais, né? Atualmente ainda tem alguns condomínios na região, que conheço alguns, que é proibido, né, a questão dos animais, no regimento está previsto isso. Mas hoje tu não consegue proibir, né, Francine, uma pessoa, um condômino de ter um animal dentro de casa, desde que ele não interfira no sossego, na salubridade dos outros, né? Mas então são questões de atualização. Acho que o Heitor fez uma colocação perfeita nesse sentido, né? Temos regimentos antigos, muitos de copiar e colar, né? E não atualizados, né? E a dificuldade de alterá-los, né? Porque a alteração de uma convenção de condomínio necessita de 2/3 da totalidade dos condôminos, né? Então é muito difícil alterar uma convenção de condomínio. E a nossa vida segue, a gente se atualiza, a modernidade vem e a convenção de condomínio fica lá como, né, trancada. Aí surge um acontecimento, né, uma necessidade, aí se vê, exatamente, olha, é preciso mudar. Mas aí talvez não é que seja tarde, né, mas é aquela dor de cabeça, porque criou toda uma situação que tem essa, lógico, não vai atualizar diariamente, mas se frequentemente, né, puder acompanhando algumas normativas, algumas mudanças, é interessante, até para o convívio, né, para as pessoas saberem como é que está a situação. Essa questão do animal é muito pertinente, porque tu vê pessoas discutindo sobre pode ter animal, pode não ter, pode ter col-raça, pode não ter, se está solto pelo prédio, não está, tudo isso, né? E em cada prédio que tu vai, por exemplo, aqui em Criciúma, é uma normativa. Alguns não pode ter, outros pode ter, mas tem que andar no colo, outros pode ter, mas depende da raça, e no fim das contas vira uma bagunça, né? Porque pega aquela pessoa que constantemente mora de aluguel ou muda de apartamento com frequência, ela não sabe mais se tem que carregar no colo, se não tem que carregar, qual é o cachorro que ela tem, tudo isso influencia, né? Porque não existe uma padronização. Exatamente. E por isso que, é como eu falo, convenção de condomínio e regimento interno vão te tirar essas dúvidas de forma tranquila. É um universo. É um universo de possibilidade de interação, né? Acho que é bem, bem interessante. Eu acho que poderíamos... Dar o gancho? Dar o gancho aqui. Por favor, fica à vontade. Então, Francine, nós temos o próximo bloco do programa, ele vai ser direcionado então a essa parte de engenharia e perícia, né? E gostaríamos de saber na tua profissão, né, no teu segmento, como o condomínio deve se portar, né? Quais são os procedimentos, de repente qual é a sequência, qual é o mais indicado, aquela questão do amigável, então toda essa questão.
Sim. É importante ressaltar de início, Jonatas, que a contratação, de início, tá? A verificação de vícios do condomínio dentro do prazo de garantia ou mesmo dentro do prazo de ingresso de ação, ela é importante, porque pode futuramente um condomínio mal estruturado vir a causar danos permanentes, né? Então, assim, contratação de um perito técnico ou contratação de um advogado para fazer essa mediação não necessariamente significa que vai gerar uma ação judicial. Não, a gente vai tentar primeiro a mediação, e a mediação é muito mais barata, muito mais rápida. Então, quando a gente tem, né, no caso específico, por exemplo, uma ação contra uma construtora que deveria entregar um tipo de material e entregou outro, divergência do memorial descritivo, ou entregou um material que está dando um problema porque é de má qualidade. Quando se contrata um perito ou quando se contrata um advogado para verificar isso, não necessariamente significa que nós vamos ajuizar uma ação, ou que o perito está sendo contratado para ingressar com uma ação futuramente. Não. Primeiro se verifica o que é problema do condomínio, o que é problema da construtora, o que pode ser de um pouco de cada, porque acontece bastante. Sim. E a partir disso, com o perito e a ajuda do advogado, né, condominial, a gente pode ter já uma previsão. E às vezes a gente chega a um acordo extrajudicial com a construtora, que se habilita a resolver o problema. Temos construtoras na cidade que resolvem antes de judicializar, mas a necessidade de contratação de pessoas, né, especializadas nessa área, que seria um perito, seja ele um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, enfim, ou um contador, vamos supor, em caso de problemas na contabilidade do condomínio, né, e também de um advogado, é necessário, mas não significa que a gente vai passar por uma ação judicial. Às vezes, ultimamente, tem ocorrido bastante, né? Mas a possibilidade da gente conseguir mediar e resolver essa situação é bastante grande, abrangente. Bastante no grande. caso, se torna um processo quando se esgota a primeira etapa, então, Francine? Feito, o que acontece ultimamente, geralmente? O condomínio contrata um perito técnico, especialista no problema em que eles estão tendo para resolver, certo? Fica constatado ali e é mandada uma notificação extrajudicial para essa construtora, que seja, vamos supor. Essa construtora não se manifesta ou não atende, não se coloca na posição de resolver o problema do defeito construtivo ou da discrepância do memorial descritivo. Nesse caso, depois do último grau, da última tentativa do síndico de falar com essa construtora, é que daí sim o síndico, né, em assembleia, o síndico não tem obrigação disso, mas ele traz para a assembleia para legitimar a opinião da maioria de entrar sim com uma ação judicial, porque a construtora já resolveu já deu declaradamente que não vai resolver. Entendi. E daí, mas aí tanto o posicionamento do advogado quanto do perito é importante, porque vai embasar uma possível ação judicial, não que ela seja necessária. Mas se for necessária, o advogado ele já entra com indícios fortes de que existe realmente problemas sérios que devem ser resolvidos. Acho que era isso. Era isso, só acho que o último detalhe para esclarecer, acho a dúvida de bastante gente que vai assistir o programa ou está assistindo, é a questão do prazo. Né? Ainda existe esse limitante de 5 anos, ou se eu perceber um problema no 4º ano e a partir dali eu tenho tempo para ingressar, eu acho que a gente vê bastante essa dúvida assim, nos grupos, nas discussões entre síndicos. Hoje, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em casos de empreendimentos, a garantia do imóvel é de 5 anos, certo? Mas se chegar a necessidade de ajuizar uma ação, né, fazer uma ação judicial, o prazo viável é o do artigo 205, né, do Código Civil, que são de 10 anos. Então, se o defeito começou a ser apresentado no 4º ano, mas houve a necessidade de ajuizamento, porque se agravou ali naqueles 2 anos, no 6º ano, é viável entrar com uma ação, sim, até o 10º ano. Mas a garantia é de 5. Não adianta vir ali a construtora alegando a garantia de 3 meses, como se fosse um produto de consumo, né, uma caneta,
sei lá, um produto mais, né? A garantia do empreendimento hoje é de 5 anos. 5 anos. Perfeito. Essa foi a participação da Francine Felício, advogada civil com ênfase em direito condominial. Muito obrigado pela tua participação, Francine, por aceitar nosso convite, por vir aqui no programa Chame o Síndico e por tirar as dúvidas, não apenas minhas, mas também do Jonas, que não são dúvidas nossas, né? Exato. São dúvidas dos condôminos, dos síndicos, de quem vive essa realidade diariamente. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite e espero vir novamente para tirar outras dúvidas, porque a gente tem uma área muito abrangente de tratar, né? Perfeito. O Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais, Comercial Uno, Soluções e Suprimentos, Smart Engenharia, RGR Decor Películas e Papel de Parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. Não saia daí que a gente volta já. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. Voltamos com o programa Chame o Síndico e na
Agora sim voltamos com o programa Chame o Síndico. E na segunda parte do programa a gente recebe o Thiago Diego de Souza, ele que é engenheiro civil e especialista em perícias e avaliações de engenharia. O Jonathan no último bloco já deu uma perguntatinha ali para a Francine, né, para já ir entrando nesse assunto. E agora a gente vai aproveitar aqui os conhecimentos do Thiago para entender melhor sobre essa área tão importante na questão condominial. Boa noite, Thiago. Obrigado por aceitar nosso convite, prestigiar aqui a nossa casa e participar do programa Chame o Síndico. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui tirando as dúvidas dos síndicos, né, às vezes são próprios condôminos também, de todos sobre essa parte de construção civil, essa parte de, às vezes, problemas construtivos, né, até de reformas. A gente pode estender bastante essa conversa, né, de tudo que refere à edificação. A gente vai conversar bastante coisa aqui e eu vou tirar o possível de dúvidas aí para vocês. Infelizmente, a grande maioria que está nos assistindo já teve alguma dor de cabeça, né, relacionada a essa área. Já ouvi gente falar, não, depois tu pega a chave, aí, né, só por Deus, não tem mais o que fazer. Tenta resolver tudo antes de pegar a chave, né, porque depois de tu pegar a chave, o negócio complica. É muito parecido quando tu está se formando, né, e tu não assinou o contrato ainda, né. A empresa de formatura, ela promete mundos e fundos. A partir do momento que tu assinou o contrato, aí para te conseguir contato já não é tão fácil assim. Tão fácil. E nesse ramo não é diferente. Mas é uma área que merece ser trabalhada, estudada, detalhada, né, Jonathan? Com certeza. Acho que é uma das principais áreas dentro do condomínio, a questão de responsabilidade do síndico, porque, como a gente falou no bloco anterior, a gente não pode perder prazos, há uma preocupação, né? Mas há também a preocupação da estrutura, né? A preocupação né, de como o prédio, né, a edificação está. Então, eu acho que todo condomínio, em uma certa etapa da sua vida construtiva, ela deve ter a intervenção aí do engenheiro, seja na parte inicial, de repente, o Thiago vai explicar isso, quais são esses modelos, tanto, de repente, um prédio aí com 20, 30, 40 anos de construção, né, Thiago? Isso mesmo. As pessoas vinculavam muito a fazer um laudo do condomínio simplesmente para cobrança, às vezes, da consultora, para ter uma assertividade, o que é responsabilidade do condomínio e da consultora, que era o que é normalmente atendido aí nas cidades, tá? Mudou bastante esse tipo de trabalho, tá? As consultoras também estão se precavendo, muitas vezes elas me contratam, profissionais como eu, especialista nessa área de perícias, para entregar um empreendimento, muitas vezes da maneira adequada, antes da entrega até para o próprio condomínio. Às vezes, durante a entrega também, fazer inspeção, mostrar realmente se tem alguma pendência, se o condomínio está adequadamente entregue. E tem essas situações também de prazos de garantia, né, que a doutora Francine deixou bem explicado em relação a isso. E tem situações também, às vezes, o condomínio, a gente nota que o prédio é feito, às vezes, por 4, 5 engenheiros, execução, projetistas. E tem condomínios que eu vou que tem mais de 40 anos e nunca mais entrou um engenheiro, certo? Realmente a edificação está segura, eu pergunto, né? Então eu trabalho muito de conscientização. Eu venho, explico para o síndico muitas vezes não sabe da responsabilidade que ele tem, certo? É civil e criminal em relação a isso, né? Será que não vale a pena se tornar o síndico do prédio, né? E muitas vezes tem um advogado de confiança, né? Tem uma administradora de confiança e às vezes não tem um engenheiro de confiança. Exatamente. Eu Thiago, muito isso. Assim como qualquer imóvel, eu acho que é importante a manutenção, né? Assim como tem um carro, tem que fazer manutenção. E às vezes as pessoas fazem isso no seu apartamento em si, mas às vezes nem isso, às vezes nem fiação, só vai trocar a fiação quando tem uma necessidade, né? Por causa de um problema. E os prédios em si, os condomínios residenciais, tu percebe que existe uma manutenção ou infelizmente não é uma prática comum os síndicos, os moradores fazerem, né, uma manutenção frequente, o mínimo necessário, né, para que não sejam surpreendidos aí depois de um bom tempo, olha, o prédio está... Perfeito. Infelizmente, muitos condomínios atuam nessa área de manutenção corretiva, né, e a gente já está aprendendo com diversas áreas, né, que a manutenção preventiva, né, diversos estudos, que a preventiva é o melhor caminho. Certo? Existem cidades que é obrigatório o laudo de inspeção predial, como Joinville, Balneário Camboriú, Torres, né, que são cidades que eu atendo já fazendo esses laudos. A prefeitura exige isso. Mas será que a prefeitura tem que exigir para o condomínio se resguardar em relação a isso? Né? 5 anos normalmente é um prazo interessante, né, é um prazo que às vezes vai pintar novamente o prédio
Então, o laudo, às vezes, a gente faz um laudo, não tem tudo isso de problema, mas o laudo ele te dá uma programação de manutenções, te dá uma ordem de prioridades. Daí eu passo para o condomínio, isso já tem risco, né? Vamos fazer o primeiro ano que tem risco, e devagarinho fazendo as outras manutenções mais tranquilas, trincas, infiltrações, até a parte de acabamentos, né? Então, o condomínio realmente ele tem que ter essa programação. Está mudando bastante isso, né? Hoje, a maioria dos meus trabalhos são laudos para reforma, né? Para ficar bem entendido para os condomínios e para fazer essas programações de manutenção. Tá? O que me chamou a atenção, Heitor, para a gente ter um entendimento, Thiago, eu participei de um trabalho que o Thiago fez específico num condomínio e umas reuniões anteriores a que ele apresentou o laudo de reforma realmente, de acompanhamento, um prédio de muitos anos. Naquela reunião anterior eles tinham definido entre os condôminos uma sequência de reforma. O que eles classificavam interessante fazer. Como prioridade. Como prioridade. Eles chamaram de lista de prioridade, perfeito. Aí naquela assembleia eles elegeram o síndico e definiram a lista de prioridades. Tá, beleza, vamos, né, trabalhar em cima da lista de prioridades. Aí eu acho que foi 3, 4 meses depois o Thiago apresentou o laudo. E o laudo dele veio com a sequência tipo inverso, né? Isso, o perfeito. que parecia muito inerente ou que não teria nenhum risco, ele foi para o primeiro lugar. Então, ali eu me atentei nesse detalhe. Que eu acho que são duas coisas que explicam um pouco nessa mudança na lista. Eu acho que o Thiago vai conseguir explicar. Vamos ver se a gente está no mesmo caminho. Claro. Primeiro que eu acho que é assim, né? Qualquer lugar, quando começa a fazer uma reforma, pode ser o que está ali. Mas muitas vezes vai além, né? Tu começa a mexer e aí tu tem noção, né, da situação. Lógico, fazer um trabalho prévio, mas aí tu começa a mexer, quebrou ali, mexeu ali, tu vê que, opa, é mais simples, não é mais simples, isso tem isso. E também a questão de, muitas vezes, quando tu fala numa reforma de um prédio, as pessoas se apegam apenas à questão de estética. Perfeito. Não, vamos tirar os canos daqui. Tá, esses canos vão passar onde? Vai tirar, não vai ter mais cano, não vai ter mais encanamento. Exato. Porque as pessoas querem deixar ele bonito, tá, mas Sim. ele é funcional? Porque ele tem que ser, primeiro de tudo ele tem que ser seguro, né, funcional, alcançar o seu objetivo. E aí, lógico, vai buscar também, é claro, ficar esteticamente, né, mas isso fica em segundo plano, querendo ou não. Então eu acho que isso às vezes também nessas prioridades, essa prioridade está muito bonita, mas na prática é um pouco diferente, o buraco é mais embaixo. O que eu vejo muito é da parte estrutural, né? A gente vê, né, às vezes uma exposição do aço, de uma viga, de um pilar, e a gente vai fazer uma prospecção, né, que é uma remoção de uma amostra, e a gente já vê que foi utilizado um produto incorreto, ele aparece ainda. Mas veio uma empresa faz 2, 3 anos e fez a manutenção e voltou e já vem mais agravado porque a manutenção não foi feita. Então a parte estrutural é uma parte que eu me preocupo bastante, certo? Às vezes numa recuperação simples, tu pode ir para um reforço de uma estrutura, né? E abrange muitas vezes projetos, escoramentos, situações mais agravantes, né? Então esse trabalho de laudo de reforma, de inspecionar, às vezes tu vai contratar empresas de reforma e cada empresa de reforma vai dar uma prioridade também, vai utilizar um produto que ela acha adequado, né? Então o laudo eu estou utilizando bastante também para passar para as empresas de reforma e elas orçarem de acordo com o laudo, certo? Com o produto que a gente recomenda, com o procedimento que a gente recomenda. Se o problema retornar, já está tudo registrado lá, né? Até para o condomínio ter esse resguardo e que realmente o que é para fazer. Porque a gente vai batendo realmente fotos. Tem condomínios que o Jonathan sabe, 400, 500 fotos aí tranquilamente, né? Então deixa tudo registrado direitinho, porque às vezes tu vai cobrar até do própria empresa de reforma, não, isso aqui tinha, isso aqui não tinha, e às vezes não tinha, né? Então esse trabalho da gente é um registro para equalizar essa adequação. É um banco de dados, né, para saber o que foi e o que não foi. Isso, perfeito. Para evitar essas discussões que a gente vê já judicialmente, né, em relação até às construtoras, às vezes o condomínio não tem razão, né, nessa parte de reformas, às vezes o condomínio também não tem razão, não tem registro nenhum. Então o nosso trabalho realmente, que a doutora Francine estava falando, é evitar uma situação jurídica, né? É isso que a gente frisa nos trabalhos como esse, tá? Interessante. E eu acho que era interessante, Thiago, dar uma deixa para nós aqui, ou explicar para o pessoal, então, a diferença básica entre esses dois tipos de laudo, né? O pessoal, a gente, como você falou, a cultura aqui na cidade estava muito presa ainda no laudo de garantia. Isso. Né? Acho que foi uma enxurrada de laudo de garantia. Bastante. Também o volume de construções aumentaram, enfim, não foi algo de malandragem ou de má fé, foi realmente a necessidade, né, naqueles momentos. Como você falou, a cultura das construtoras tem mudado, eu acho que eles têm investido em qualidade de trabalho, questão de
de qualificação de profissionais, equipe de manutenção que antes não existia. Antes você tinha que fazer uma reclamação para uma construtora, um fato, a gente como condômino mesmo, não como síndico, e era difícil de chegar no setor de manutenção, porque muitas vezes nem existia. Então você tinha que passar por um engenheiro responsável. Então a gente vê uma mudança nas construtoras, isso é ótimo, né? Eu acho que para eles e para o condomínio também. Então acho que vamos deixar claro aí qual é a diferença básica entre os dois tipos de trabalho, os dois tipos de laudos. Certo. Quando a gente trabalha com esse laudo de prazo de garantia, por exemplo, né, a gente deixa distinto dentro do laudo, né, se é um problema de vício construtivo, se é da construção, certo? Ou se é um uso inadequado, uma falta de manutenção do condomínio. É uma coisa que eu quero frisar a todos, assim, ó, eu não conheço ainda um condomínio que faz a gestão de manutenções periódicas da maneira correta, de acordo com as normas. Eu acho que as consultoras, elas realmente se prepararam, tá? É visível nos prédios que inspecionam a evolução na qualidade, né? Porque existem profissionais atendendo os condomínios e buscando essa qualidade na entrega também dos empreendimentos. Então, o laudo de garantias, ele se vincula principalmente a essa origem do problema, né, para ser destinado à responsabilidade para cada um, certo? O laudo de reforma, ele se baseia mais nos problemas construtivos, nos problemas da edificação em si, como corrigir cada um, quais são as prioridades. Eles se desvinculam um pouco dessa parte de origem, tá? Mas o escopo do laudo, ele se baseia sempre nos problemas, como corrigir cada um, ele se baseia, independente da idade da edificação, ele mantém esse escopo, certo? Ô, Jonatas, eu acho que agora com a fala do Thiago, a gente consegue, né, juntar com o que trouxe também a Francine e ter, lógico, uma pequena noção, mas já um norte, né, de como é que caminha essa área e da importância, né, tanto o trabalho da Francine quanto o trabalho do Thiago, e o quanto é importante que não apenas os síndicos, né, mas os moradores tenham consciência do cuidado que é preciso ter com o seu imóvel. Exatamente. Nós já presenciamos, né, Thiago, eu como síndico, o Thiago como profissional também, essa fala do Heitor, que os laudos eles não se atendem ou se direcionam apenas à área comum. Muitos apartamentos fazem isso de forma individual, porque às vezes ele é um problema muito específico daquela unidade, então demanda realmente achar a causa. Às vezes o síndico está ali ajudando, o condomínio tentou, mas não conseguiu, realmente tem que achar a solução, né? Já presenciei, já fizemos um laudo específico também de uma unidade em questão, o problema foi resolvido, existia um problema realmente construtivo, então eu acho que não é a questão, eu acho que o Thiago frisou isso muito bem, quando você faz o laudo ali de garantia no início, eu quero fazer para verificar como é que está a estrutura do condomínio, o engraçado é que eu já peguei laudos esculachando o síndico, né? Porque era mais manutenção do que problemas de construtora. Então a gente tem que desvincular isso de laudo. A gente está querendo cobrar algo de alguém. Eu acho que muitas vezes é responsabilidade do condomínio. A gente está querendo ser transparente, ter conhecimento do que de fato está assumindo. Exatamente. Heitor, eu gosto até de embasar isso, que o trabalho que eu faço, às vezes, de uma perícia judicial, que atendo 15 fóruns como perito judicial, é semelhante ao trabalho que eu faço para um condomínio, para a consultora, né? Eu atendo ambas as partes, simplesmente para fazer o certo. Relatar o que está, a situação do imóvel. Por isso que a doutora Francine falou, para que às vezes vão deixar uma situação judicial, né, contestações das partes e gastos e desgaste da edificação, né, até um agravamento da edificação, para chegarem, né, na justiça e nomear um perito como eu para fazer esse trabalho. Né, para que desenvolver tudo isso? Isso pode já ter um suporte jurídico e técnico, né, para inicialmente já resolver o problema. Né, o trabalho que eu faço na perícia judicial é semelhante ao trabalho inicialmente feito no condomínio. Era isso para hoje? Era isso. Então tá bom. Essa foi a participação do Thiago Diel de Souza, engenheiro civil, especialista em perícias e avaliações de engenharia. Thiago, muito obrigado pela tua participação e pelo teu conhecimento aqui explanado para quem está nos acompanhando no programa Chame o Síndico, no canal 20 da NET ou então pelo YouTube. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Certo, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição para tirar dúvidas de vocês. Lembrando que o programa Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções e suprimentos, Smart Engenharia, RGR Decore Películas e Papel de Parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. Não sai daí que a gente volta para o nosso último bloco.
Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. Voltamos aqui para o nosso último bloco do programa Chame o Síndico. E nessa parte do programa a gente vai receber o Peterson Martins, síndico do condomínio Veneziano. Boa noite, Peterson. Desde já, obrigado por aceitar o nosso convite de se fazer presente aqui no programa Chame o Síndico. Boa noite, é um prazer estar aqui com os amigos. E a gente estava conversando aqui antes do programa voltar ao ar, que o Peterson síndico, mas também tem experiência nessa área que a gente vinha abordando, né, Jonatas? Exatamente. Acho que nessa leva de síndicos, né, o Peterson, conheço ele de longa data também, e a gente, síndico de 7, 10 anos, acho que a gente acabou pegando essa leva de novos empreendimentos e alguns problemas lá no início. Acho que gostaria que colocasse qual foi a tua experiência também nesse sentido, não necessariamente no teu condomínio, mas em outros condomínios que você já morou, residiu. Acho que era para contribuir com o assunto da pauta. Uhum.
alguns anos atrás, né, eu já sou síndico há 10 anos, né, e nós tínhamos alguns problemas com as construtoras, como vocês vinham comentando antes, no bloco anterior, eu vi que as construtoras não estavam preparadas para o pós-venda. Então, não tinha um departamento específico de desenvolvimento ou de pós-obra, né? Entregou de manutenção propriamente dito. Entregou o produto, fechou. Entregou, está entregue, né? E acontece que os problemas é normal de uma construção, de uma edificação do porte de alguns condomínios aí, certo, né? E como não tinha esse departamento de manutenção propriamente dito, aí cabe naquilo que o João vinha falando. Tinha que ir atrás do engenheiro responsável, para o engenheiro responsável ir, inspecionar, verificar, e isso demandava muito tempo, né? Onde ocorria muito vamos fazer um laudo, vamos chamar o Thiago, fazer um laudo, né, específico para apresentar, e muito tempo de demora na resposta da construtora, acabava tendo que entrar com uma ação para conseguir resolver o problema. Hoje vejo que mudou muito isso. Hoje as construtoras já se estruturaram, tem um departamento específico de manutenção que responde por isso, né? O pós-obra, o pós-venda, né? Acredito que isso melhorou muito aí a vida dos condomínios e dos síndicos. Até questão de documentação, né, Heitor? Documentação de entrega, né, Peterson? No passado, não muito longe isso, recebíamos o empreendimento, o apartamento, como síndico ou morador, e a gente às vezes não tinha na mão muito conhecimento de como funcionava a estrutura do condomínio, né? E hoje a gente já vê as construtoras aí lançando já entrega o empreendimento com todo o manual, com uma ficha de entrega, então tu recebeu, está tudo ok, tu vistoriou, tem alguma dúvida, está tudo ajustado, né? Eu acho que isso demonstra a tua fala, que é a preparação da estrutura de manutenção e pós-vendas, né? Hoje acho que eles se prepararam tecnicamente, né, para o pós-venda. Então antigamente fazia uma assembleia, está entregue a obra, está aqui, vida que segue. Cada um por si, Deus por todos. Isso. Hoje não. Hoje as construtoras preparam todo um laudo técnico, um memorial descritivo, um CD, um pendrive com todas as plantas do condomínio, planta hidráulica, elétrica e assim por diante. Né? Faz uma entrega técnica mesmo, passa item a item daquele manual, né? O engenheiro vai lá, passa isso para o síndico, tu tem que fazer manutenção periódica aqui e ali. Isso profissionalizou, ficou para os síndicos, melhorou 100%. Perfeito. E uma coisa que eu acho interessante também abordar, até porque como morador, é que esses problemas que acontecem depois que tu começa a morar num apartamento novo, eu acho que é normal. Por quê? Porque, primeiro, que esses problemas acontecem em construções perfeitas e nas imperfeitas. É claro que nas imperfeitas com mais, né, a facilidade. Só que, assim, esses problemas só vão ser percebidos quando alguém morar de fato, quando ele for ocupado. Enquanto o imóvel não estiver ocupado, tu não vai perceber, porque ele não está sendo usado, né, não tem barulho, não tem movimentação, não tem água correndo, não tem energia, então automaticamente tu não vai perceber. Então é bom também deixar claro, para quem está nos acompanhando, que não é porque o teu imóvel apresentou um problema que ele é de má qualidade, né, que foi feito, que a consultora, né, fez mais ou menos. Não, isso são problemas que infelizmente acontecem, como acontece numa casa que tu mesmo, né, projeta, junto com o teu arquiteto, com o teu engenheiro. Essas coisas são do dia a dia e cabe, né, como tu colocou, saber lidar com a situação. Com certeza. Eu tiro pelo meu condomínio hoje. Meu condomínio hoje nós temos 112 unidades. Né, então a gente passa isso muito para os condôminos. Assim, é impossível a consultora entregar uma obra com 112 unidades e tu não ter nenhum problema intactas após a entrega. Isso vai acontecer, né? É normal, mas a construtora vai dar todo o respaldo, que é o pós-venda. Então, aconteceu o problema, aconteceu, mas a gente vai resolver da melhor maneira possível, né? E é também importante que quem more, né, ou quem administre, faça o trabalho de manutenção, de acompanhamento, né, para evitar o pior. Exatamente, e desde o início, né? A gente às vezes tem essa questão aos 5 anos de garantia, então eu vou empurrando, né? Depois eu vejo lá na frente. Exatamente, e aí começa a ter problemas que fogem muito da responsabilidade do construtor ou do empreiteiro, mas sim do síndico, né? Então é muito importante ter esse manual de manutenção preventiva. O que você tem que fazer? Limpeza da calha, eu tenho que verificar a tubulação, eu tenho que fazer revisão em telhado para não infiltrar em cobertura. Eu acho que são essas questões que tem que ficar muito claro para os síndicos, né? É não esperar a dor acontecer, né, Jonathan? Eu tiro isso porque, assim, vamos pegar o exemplo do ar-condicionado. Tu nunca limpa o ar-condicionado quando não está usando. Tu só limpa quando tu liga o ar está entupido, não está mais funcionando.
tem que limpar o ar. É isso Por que aí. tu não fez a manutenção do ar? Tu espera, aí tu vai limpar o ar, dá até vergonha, né? Quando tu pede pra alguém ir lá limpar o ar na tua casa. Justamente. O cara, meu Deus do céu, será que vergonha? Eu vou falar pra ele que, que o apartamento não é meu, que eu morei aqui agora. Porque ele vai tirar o ar, aquela sujeira, aquela coisa, né? E a mesma coisa na manutenção. Tu vai chamar alguém para ir no teu prédio, pô, por que tu me chamou antes, cara? Esperou chegar a esse ponto, né? Que aqui, basicamente, não é que não tem mais o que fazer. Tem o que fazer, mas de outra forma, muito mais custoso, né? Que vai prejudicar todo mundo, talvez poderia ser um vazamento em apenas uma unidade, né? Pega um bloco inteiro, e tudo isso podia ser trabalhado anteriormente, na parte da manutenção, na parte do conhecimento. Então, relata para a gente também um pouquinho, Peterson, sobre essa situação de claro, ter esse conhecimento e também trabalhar ele junto com os condôminos, né, sendo o síndico, de passar isso para eles, olha, isso aqui a gente precisa trabalhar para não virar uma bola de neve, né? Não dá de, infelizmente, certas coisas não dá de ir levando com a barriga. Sim. Lá eu procuro sempre deixar muito claro para os condôminos, principalmente essa questão da garantia que vocês comentaram, porque o pessoal tem muito na cabeça, a garantia é 5 anos. Mas existem garantias e garantias, né? Eu tenho uma garantia estrutural, eu tenho uma garantia de aberturas, eu tenho uma garantia de alvenaria, eu tenho uma garantia de cerâmica, e cada uma tem um determinado tempo. Eu tenho algumas que é 1 ano, algumas são 3 anos, não são específicos 5 anos. Então isso a gente procura deixar bem claro e pedir até para o pessoal que leiam o memorial descritivo que eles receberam na entrega da unidade. Para deixar claro, porque depois acontece o problema, está na garantia, daí vai lá, mas não está na garantia e tal, né? Acontece muito também. Engraçado essa questão é que o pessoal, a dificuldade de ler, né, o manual. Às vezes é chato tu ler o manual, mas isso vai evitar dor de cabeça, é o que a gente está conversando aqui. A dor de cabeça depois vai ser muito mais chata. Depois, muito mais, porque aí você quer cobrar da construtora e você não fez uma manutenção na vedação da janela, você não verificou outros itens, né, de repente dentro do teu prédio, não cuidou da tubulação, descarte de óleo, questão de esgoto, de pia, enfim. Você não trata aquilo com respeito, né, não se atenta à manutenção, e aí você quer também empurrar para a construtora. Então, não é justo, né, não tem que ter esse equilíbrio. Eu não sei se o Peterson passa isso também no condomínio dele, mas a grande dificuldade, eu não sei qual é o grande problema dos condôminos, às vezes, em atirar as coisas pela janela. Aí você entope calha, você transborda a laje, né, infiltra, e aí o problema vem. Então, tem essa dificuldade de cultura, então essa questão que o Heitor fala de a gente trabalhar na conscientização do pessoal é muito importante também, né? Com certeza, a conscientização é importantíssima, né? Então a gente tem que nós como síndicos, às vezes nós somos até repetitivos, né? Porque a gente tem que ficar repetindo para tentar conscientizar e fazer com que realmente aconteça. Parece professor de colégio, de umas primárias, né? Olha, não joga lixo no chão. Oh, precisa falar isso? Justamente. Uma coisa que eu friso muito pro pessoal se tu morasse numa casa, a casa fosse tua, se você visse um papel no chão, você não ia juntar? Você ia juntar. Por que no condomínio você pisa em cima do papel e não junta? Sim, exatamente. Muitas vezes joga um outro papel, né? Justamente. Então, a casa é nossa, o condomínio é nosso, né? É de todos, né? E na questão de manutenção, eu sou muito criterioso nisso. Eu acho que a manutenção tem que ser feita, não uma manutenção, né, depois que deu o problema, né, corretiva. A gente tem que ser preventivo. Né? Então, tem que trocar a boia lá da caixa d'água, troca, a cada 3 meses vai lá e troca a boia. Uma boia elétrica pode dar problema, e geralmente vai dar problema, você vai ver quando? Quando falta água. Não dá problema. Aí o pessoal vai berrar ou quando a fatura do mês seguinte veio com 300 metros cúbicos a mais de água, né? E não deixar acumular, né? Porque daqui a pouco foge do controle, né? Olha, tem que arrumar aqui, tem que arrumar ali, olha, vira uma bola de neve, tem que arrumar tanta coisa que às vezes, e agora, como é que arruma tudo isso? E aí o custo vai lá em cima, né? Vai. É mais fácil de ir devagarzinho, né? Fazendo trabalhinho ali, formiguinha, isso é mais fácil. Se a gente tivesse como indicar os síndicos, né, principalmente, eu imagino que os síndicos profissionais, alguns têm essa cultura, mas o síndico morador de começar a fazer um plano, né? De repente, manutenção, revisão elétrica eu vou fazer a cada 6 meses. Uma revisão nas bombas anualmente, eu estou chutando valores aqui, né? Mas isso vai de cada perfil de condomínio, então eu acho que isso que o Peterson falou é fantástico. Eu acho que deve haver uma manutenção, pelo menos o básico, né? Dentro de um condomínio deve ser revisto isso frequentemente. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Principalmente o síndico morador, tem muita gente que até acaba assumindo o cargo de boa vontade, de querer fazer o melhor para o condomínio, mas nem sempre estão preparados para tal, né? Eu sou síndico há 10 anos, sou síndico profissional,
Mas me profissionalizei por questão pessoal mesmo, para ter mais conhecimento. Não atuo como síndico profissional, sempre como síndico morador, né? Mas eu acho que quem quer atuar, acho que tem que se capacitar, porque é importantíssimo, né? Envolve muita coisa nessa função de síndico. Tem gente que não sabe o quanto. A gente falou várias vezes, né, Heitor? Desde o começo do programa a gente vem, não desse programa, dos anteriores, frisando essa questão de como mudou o perfil, do síndico. Eu acho que isso que o Peterson lançou é muito interessante. Então, de repente, quem está nos assistindo ou vai reprisar o programa, mas eu não quero ser síndico profissional, quero só ser síndico do meu condomínio. Sem problema. Perfeito. Procura um curso. Tem que estar capacitado para isso. Exatamente. Procura um curso. Né? Não são cursos tão, né, onerosos. Muitas vezes consegue fazer uns cursos bem interessantes online, porque você vai ter uma outra visão do que é o condomínio e quais são as responsabilidades. Eu acho que a gente está aprendendo com o programa aqui é o quanto, além do síndico, né, os moradores também, mas o quanto todos carregam consigo responsabilidades, que às vezes parecem não ter noção disso. E quem carrega a responsabilidade e carregou muito bem aqui hoje foi o Peterson Martins, síndico do condomínio veneziano. Peterson, obrigado pela tua participação aqui no programa Chame o Síndico, por compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência nessa área tão importante e que vem ganhando aqui muita atenção no programa Chame o Síndico e também, é claro, no canal 20 da NET e também do YouTube. Obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite, é claro, em outras oportunidades, novamente, vamos estar aqui conversando. Agradeço o convite, tá? E estou sempre à disposição, sempre que precisarem, estou à disposição para colaborar. Esse foi, então, o Peterson Martins, síndico do condomínio veneziano, e também queria agradecer, é claro, a participação do Jonatas, que sempre está aqui colaborando comigo no encaminhamento do programa Chame o Síndico, e segunda-feira que vem a gente está de volta. No mesmo horáriozinho. Então tá bom. Lembrando você que está nos acompanhando em casa, que segunda-feira que vem às 7 horas, estamos aqui novamente. Desejo para você uma boa semana, mas sem antes deixar o nosso recado aqui, né, que o programa Chame o Síndico, que passa no canal 20 da NET e no canal 20 Cristiano no YouTube, é um oferecimento de Essencial, administradora de condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções em suprimentos, Smart Engenharia, RGR Decore Películas e Papel de Parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. Obrigado, até mais. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento Comercial Uno, soluções em suprimentos. Smart Engenharia. Essencial, gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos, modelo de trabalho diferenciado, profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.